Você provavelmente já ouviu a música Taj Mahal de Jorge Benjor e que foi regravada por outros artistas. O amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Yuri Mahal. O amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Yuri Mahal. O que muito possivelmente você não sabe é de qual reino é o tal príncipe Shah Jahan e talvez nem o que isso tem a ver com o Taj Mahal, aquele edifício babilônico ou seria mogólico que fica lá na Índia. Pois bem, fique nesse vídeo aqui até o final que eu prometo que você vai ter detalhes bombásticos dessa história. Shah Jahan foi o quinto imperador mogol e esse vídeo aqui será inteiro sobre o Império Mogol, porque minha intenção é apresentar uma introdução à história da Índia do século XVI até o final do século XIX. Vou dividir em três partes e essa aqui será a primeira. O Império Mogol, também chamado em algumas fontes de Mughal, possui esse nome porque seu fundador, Babur, se dizia descendente direto de ninguém mais, ninguém menos do que Gengis Khan. O Gengis Khan, ele foi oriundo da Mongólia, ele era um grande conquistador da Ásia Central no século XIII e fundador do Império Mongol. O império iniciado por Gengis Khan tornou-se o segundo maior em área de toda a história da humanidade, perdendo somente para o Império Britânico em seu apogeu. Alguns historiadores apontam que apesar de Gengis Khan sair fazendo centenas de filhos por onde passava, muito provavelmente Babur utilizou essa narrativa apenas assim para garantir a legitimidade como governante. Até porque, já que era para fazer propaganda de si, ele foi ainda mais longe. Disse que era descendente de Gengis Khan por parte de mãe e de Tamerlão por parte de pai. Tamerlão, se você não sabe, foi também um grande conquistador aqui, turco-mongol, fundador do Império Timúrida, lá no século XIV. Mas foi preciso muito mais do que propaganda para que Babur conseguisse fundar o Império, óbvio. Ele era um líder guerreiro que saiu rasgando ali de onde hoje é o Uzbequistão, atravessando rios, montanhas, até chegar em Delhi. E com a ajuda dos impérios Safávida e Otomano, destronou o sultão da região após a Batalha de Panipat. Essa batalha, minha gente, foi uma loucura, porque o sultão de Delhi, Ibrahim Lodi, dispunha de 1000 elefantes no exército. Era tiro, porrada e tromba. Em minoria numérica, os comandados de Babur conseguiram vencer por causa da quantidade de armas de fogo empregadas. O ano de 1526 marca o início do Império Mogol e na tela você está vendo uma das bandeiras que representavam esse império. No auge de sua força, o Império Mogol foi o estado mais rico do mundo, com uma população de mais ou menos 130 milhões de pessoas e em um território que abrangia grande parte do que hoje são Índia, Paquistão, Afeganistão e Bangladesh. Babur teve uma trabalheira danada para fundar esse império e 4 anos depois morreu de uma doença repentina e desconhecida aos 48 anos de idade. Morri! O governo foi repassado a seu filho, Humayun. Esse, por sua vez, teve muitos problemas com os rebeldes que não aceitavam o reinado mogol, a ponto de dele ter sido forçado a fazer exílio na Pérsia, interrompendo por 15 anos o Império Mogol. Contudo, Humayun retorna em 1555 e com a ajuda dos impérios Safávida, aliás, com a ajuda do Império Safávida, consegue restaurar o império que foi iniciado por seu pai. Pesquisadores apontam que o tempo de Humayun no exílio serviu para aumentar a influência da cultura persa no Império Mogol. Veremos isso posteriormente na arquitetura. Um ano depois de seu regresso, Humayun morreria de forma patética, tropeçando na escada, batendo a cabeça em uma pedra, onde ele estava segurando um monte de livros também. E morreu. Sua esposa, Banu Begum, que era uma persa, mandou construir um mausoléu imenso em Delhi para que o corpo do seu marido fosse lá colocado. O túmulo de Humayun se tornou patrimônio da humanidade, segundo a Unesco.
Após a morte de Humayun, seu filho Akbar assume o poder e vai governar de 1556 a 1605. Sob o reinado de Akbar, o Império Mogol inicia seu período clássico e conquista territórios muito importantes, ocupando totalmente as regiões do Punjab e de Oudh. Além de líder militar, Akbar era um político habilidoso. Ele estabeleceu um sistema de alianças com os Rajputs, que são guerreiros dos clãs patrilineares lá da Índia, descendentes da casta Kshatriya. Além disso, ele se casou com algumas princesas hindus para estreitar laços com a cultura predominante na Índia. Os mogóis eram muçulmanos, minha gente, sunitas, e a política de tolerância religiosa de convivência harmoniosa entre as várias religiões na Índia, empreendida por Akbar, explica em partes o sucesso de seu governo. Akbar inaugura um modelo administrativo que será frequentemente utilizado por outros governantes, inclusive pelos britânicos. A administração de cada região ficaria dividida por agentes diferentes entre segurança e cobrança de impostos. Quem cuidava da segurança eram os governantes locais. Poderia ser um nabab, um rajá, um marajá, enfim, qualquer um desde que jurasse lealdade ao imperador. Contudo, a cobrança de impostos era feita por funcionários do próprio imperador. A grande máquina que movia a riqueza do Império Mogol tinha um motor bem definido: os impostos sobre a produção agrícola. Esses impostos eram altos, frequentemente passavam da metade de tudo que um agricultor produzia, e o pagamento era feito em prata. Isso forçava tanto agricultores quanto artesãos a se integrarem a mercados maiores. O resultado? Um império cada vez mais conectado, dinâmico e rico. Seguindo a tradição dos imperadores mogóis de morrer de forma bizarra e estranha, Akbar faleceu de desinteria aos 62 anos. O trono foi repassado a seu filho, Jahangir, em 1605. A especulação de que Jahangir possa ter envenenado seu pai para assumir o trono. Isso porque 5 anos atrás ele havia tentado um golpe de estado contra Akbar. Não deu certo e ele teve que esperar. Os primeiros dias de governo de Jahangir foram conturbados. Ele teve que enfrentar uma revolta armada por seu filho mais velho, Khusrau, que pretendia lhe usurpar o poder, como ele próprio havia tentado contra o seu pai. Na repressão à revolta, mandou prender o filho, mas depois o perdoou. O reinado de Jahangir será conhecido por manter a mesma política de seu pai Akbar em relação ao incentivo às artes e tolerância religiosa. O embaixador britânico Thomas Roe escreveu que Jahangir promovia na corte recepções calorosas a hindus, muçulmanos, cristãos e judeus. Data de seu governo o primeiro reconhecimento formal de relações diplomáticas com a Inglaterra e o início da influência da Companhia Britânica das Índias Orientais. Contudo, além do gosto por artes e jardinagem, Jahangir gostava mesmo era de encher a cara com bebidas alcoólicas e ópio, e também de se casar. Não necessariamente nessa ordem. Ele teve pelo menos 20 esposas. É aquela coisa, né? Se beber, não case. E esse cara bebia e casava. Dizem, inclusive, que a sua morte teve a ver com essa vida aí louca, né? De drogas, sexo e islamismo. Se tivesse um filho que fosse viciado em H2O, o que você faria? Não, vai aprender logo e matar. Uma pausa aqui para dar um recadinho. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Diacrônico. Se você tá gostando desse vídeo, dá um curtir aí pra gente, né? Dá um like, dá uma força pra gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Shah Jahan, ou Shah Jehan no aportuguesamento do nome, foi o filho sucessor de Jahangir. Finalmente chegamos no reinado do cara que vocês tanto esperavam. Não vão se decepcionar porque a trajetória desse maluco foi realmente uma insanidade. Desde quando era príncipe, Shah Jahan se metia em confusões. Agora ficou parecendo Sessão da Tarde, né? Quando Jahangir estava doente, próximo de conhecer pessoalmente Allah,
A mais influente de suas esposas, Nur, o convenceu de ordenar Shah Jahan em uma campanha militar no Deccan, longe da corte em Agra. A intenção dessa mulher era que Shah Jahan, que era filho de outra das trocentas esposas do imperador, morresse em batalha e o poder ficasse para o filho dela, o príncipe Khusrau, aquele mesmo que tentou tomar o poder do pai. E isso sim, meus amigos, é um verdadeiro caso de família, mas fica pior, vai vendo. Shah Jahan, que não era bobo, levou o irmão Khusrau consigo. E não somente isso, ao ouvir boatos de que o pai logo ia pegar a mochilinha para o céu, o que ele fez? Matou o irmão. Cê é louco, não compensa. Entre 1628 e 1658, ou seja, por 30 anos, Shah Jahan vai governar o Império Mogol. Embora ele tivesse provado um líder militar quando príncipe, no posto de rei ele vai perder terras para os persas na Guerra Mogol-Safávida de 1649. Sob seu poder será quebrada a continuidade da política de tolerância religiosa. Mesmo sendo filho de uma princesa hindu, ele vai ordenar que todos os templos hindus recentemente construídos fossem desfeitos. O mesmo será aplicado a igrejas cristãs em algumas regiões do Império, atacando inclusive assentamentos portugueses e acusando os europeus de propagação de heresias. O destaque positivo do governo de Shah Jahan foi realmente o âmbito arquitetônico. Foi ele quem mandou construir o suntuoso Taj Mahal, uma obra faraônica, ou melhor, shahjahrônica. O Taj Mahal possui 73 metros de altura, o que equivale a um prédio de mais de 20 andares. Seu material principal é o mármore branco, mas há pedras semi-preciosas incrustadas como o lápis lazuli e a cúpula é costurada com fios de ouro, um luxo. O desenho arquitetônico remete principalmente à cultura persa, onde os portais são chamados de ivans, esse formato que vocês estão vendo aí. Perceba pelas imagens que o Taj Mahal lembra bastante uma construção mogol mais antiga, o túmulo de Humayun. E a cópia não para aí. O Taj Mahal, a nossos olhos, parece um palácio real. Na verdade, ele também é um túmulo, um mausoléu. Shah Jahan mandou construir esse edifício para colocar o corpo da sua segunda esposa. Ele tinha 3. Mumtaz Mahal. Eis um monumento em homenagem ao amor, como compôs Jorge Benjor. O que ele não fala na música é que a princesa Mumtaz Mahal morreu no parto do seu 14º filho. E talvez seja por isso que Shah Jahan amava tanto. Ou seria o contrário, né? Amava tanto e por isso eles tiveram 14 filhos. Não sei, agora eu fiquei confuso. Outras obras vão se destacar no projeto arquitetônico do reinado de Shah Jahan. A Mesquita de Jama, que fica em Delhi, e a Mesquita da Pérola, que fica em Agra. Ele também mandou construir uma nova capital, Shahjahanabad, o nome dele, né? Que hoje é chamada de Old Delhi. É um bairro que fica em Nova Delhi. Lá está localizado o Forte Vermelho, também construído durante o período de Shah Jahan, e hoje considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. Dentro do Forte Vermelho há o Palácio do Imperador, onde ele se sentava em um trono ornamentado com rubis, pérolas e esmeraldas. Acima do trono havia 2 pavões dourados. Isso fez com que o ornamento ficasse conhecido como Trono do Pavão, um símbolo de poder do Império Mogol. Embora a causa da morte de Shah Jahan não tenha sido bizarra como a de seus antecessores, a forma como isso ocorreu esteve longe de ser a melhor. Quando a saúde do imperador começou a dar sinais de que ele não ia longe, ou na verdade ele ia longe até demais, seus filhos começaram a brigar pela disputa ao trono. É aquela coisa, né? Todo mundo já sabe, briga de parente por terreno. O filho que ele apontou como sucessor, Dara Shukor, acabou não conseguindo vencer a disputa contra seu irmão mais novo, Aurangzeb. E para honrar a tradição da família, começada com seu pai, Aurangzeb matou todos os seus irmãos. No entanto, a saúde de Shah Jahan melhorou e o que Aurangzeb fez? O que ele fez? Aprisionou seu pai na fortaleza de Agra por 8 anos até ele morrer. Aparentemente de causas naturais, hein? Mas vai saber. Dizem que pelo menos sua cela tinha vistas para o Taj Mahal. Ah, que filho exemplar!
Aurangzeb, coroado como Alamgir I, governou de 1658 a 1707. Foi o último dos grandes imperadores mogóis e talvez o mais controverso. Ao contrário de seus antecessores, alguns deles que buscavam conciliação religiosa, Aurangzeb adotou uma postura rígida de ortodoxia islâmica. Ele ordenou destruição de templos hindus, proibiu rituais considerados idólatras e chegou a executar o 9º guru dos Sikhs, que é outra religião lá, o Guru Tegh Bahadur, por se recusar a se converter ao Islã. Essas medidas causaram revoltas, aprofundaram tensões religiosas e minaram a coesão interna do império. Ao mesmo tempo, Aurangzeb se envolveu em uma longa e sangrenta guerra contra os Marathas no Planalto do Deccan, que se estendeu por quase 3 décadas. Embora tenha conquistado parte da região, o custo humano e financeiro foi altíssimo. Milhares de vidas foram perdidas, os cofres imperiais se esgotaram e o governo central começou a enfraquecer. Quando Aurangzeb morreu em 1707, deixou o império expandido demais, endividado e fragilizado por conflitos internos. Esse foi o início do lento, mas inevitável declínio do Império Mogol. Formalmente, o Império Mogol existiu até metade do século XIX, quando o imperador Babur Shah II aderiu à Grande Revolta de 1857 e foi deposto pelos britânicos. No entanto, depois de Aurangzeb, o poder e a influência mogol foram sendo paulatinamente drenados pelos Marathas e principalmente pela Companhia Britânica das Índias Orientais, de quem seus governantes se tornaram praticamente fantoches. Conta um pouco dessa história no próximo vídeo sobre a história da Índia. Até lá, valeu!